queria que vocês abrissem as vossas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 17. Tiago 3,17. Eu conheço, né? Te conheço? Não conheço? Ah, muito bem. Vamos ficar de pé por um momento, por favor. Convido você a ficar de pé. Tem aqui um ex-aluno meu, né? Que benção. Tiago 3,17. Diz assim. Quem não tem Bíblia aqui pode acompanhar no projetor, por favor. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimentos. Pai, essa é a tua boa palavra. Fala conosco nessa noite, Senhor. O Senhor é o rei deste lugar. O Senhor é o rei das nossas vidas. E, meu Pai, ainda que nós estamos felizes por essa conquista, meu Pai, desses irmãos, a nossa maior ação de graças é a Ti pela vida, a Ti, Senhor, pela Tua boa mão que cuida de nós a cada tempo, a Ti, Senhor, pela salvação. E, meu Deus, neste momento, Pai, que ministraremos a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa agir, possa levar a preciosa semente a cada coração, para que a semente frutifique a 30, a 60 e a 100 por um. Em o nome de Jesus. Amém? Podem tomar seus lugares novamente. E quando o Rondinelli, como porta-voz, me deu essa oportunidade, eu fiquei bem empolgado, né? Porque é bom ver as pessoas rendendo graças ao Senhor. É bom vermos as pessoas reconhecerem que nas nossas conquistas o Senhor Deus nos abençoa. Que nas nossas conquistas, elas não são simplesmente fruto do nosso esforço, ainda que elas requerem o nosso esforço. Mas eu quero usar um exemplo bíblico aqui nessa noite para exemplificar que nós não vamos longe sem a bênção de Deus. Para não querer dizer que nós não vamos a lugar nenhum sem a bênção e sem o favor de Deus, né? E a Bíblia é interessante que ela fala de alguns profissionais muito excelentes. Por exemplo, o primeiro administrador que a Bíblia fala é Adão. Adão tinha um encargo. Adão administrava o jardim. Adão tinha que cuidar do jardim do Éden. Então, era um administrador. Noé foi um grande engenheiro naval. O primeiro engenheiro naval da história é Noé. E ele foi tão abençoado por uma sabedoria de Deus, que além de ser um engenheiro naval, ele também foi um grande planejador, porque ele teve que guardar recursos dentro de um barco, para que por mais de 300 dias, animais, aves de todas as espécies tivessem ali os seus suprimentos. A Bíblia fala de Aholiabe e Bezalel, que foram os construtores da Arca da Aliança, que foram os construtores do tabernáculo, que receberam uma unção de Deus para que conseguissem se mover dessa forma. A Bíblia fala, e eu vou falar um pouquinho mais nessa noite, sobre José, que foi o grande administrador no Egito, né? A Bíblia fala de Neemias, que foi um reconstrutor dos muros de Jerusalém. Por sinal, os jovens estão pautados em Neemias, não estão? Bênção por isso, né? A Bíblia fala de Jesus, que é o maior formador de líderes da história. Atualmente são 2 bilhões de pessoas seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo, 2000 anos após a sua ascensão ao céu. Então é um formador de líder extraordinário, né? Por sinal, aqui tem liderados de Jesus, amém? Glória a Deus por isso. Mas essa noite eu quero escolher aqui, para nós tirarmos algumas lições, a história de José. E aí, eu vou começar em Gênesis capítulo 42. Quem está na transmissão ali é o Sidney, né? Então, Gênesis, alguém ajude lá que eu vou usar bastante a Bíblia. Gênesis 42, versículo de número 9. É o pontapé
do entendimento do que eu quero ministrar nessa noite, né? Gênesis 42, 9 diz assim: então se lembrou José dos sonhos que tivera. Até aqui. José se lembrou de sonhos que ele havia sonhado. E eu gosto muito desse tema de sonho, né? Da importância de sonhar. E eu lembro uma coisa que eu aprendi com o pastor Marco Feliciano. Eu tinha 20 anos, então já tem alguns aninhos isso. E o Marco Feliciano falava uma frase, em muitas ocasiões ele repetia ela, e eu guardei aquilo no meu coração, Brian. E eu já disse isso para muitos irmãos aqui. E a frase dele era: sonhe, ouse sonhar, porque você nunca vai além do seu sonho. Nós temos frases complementares, como por exemplo, sonhar é de graça, né? Todo mundo fala isso, não, sonha, que sonhar é de graça, né? Mas também sabemos que se nós não colocarmos aquele sonho com um objetivo claro e formos nos movendo em direção a ele, com trabalho, com dedicação, vai ser só mais um sonho. O próprio Marcos Feliciano, em uma das mensagens, em uma outra mensagem que eu assisti dele, devo ter assistido umas 500 mensagens do Marcos Feliciano na minha vida, ele diz que o lugar que mais tem sonhos são os cemitérios. E é uma bem verdade. Quantos sonhos não estão ali que foram enterrados? Aqui pertinho da gente, a 200 metros daqui. Pessoas sonhadoras, pessoas que tiveram sonhos interessantes, sonhos que delinearam a sua vida por muito tempo, mas alguma coisa na caminhada da vida, alguma decepção, alguma limitação, qualquer situação que nós não vamos saber, fez com que essas pessoas desistissem dos seus sonhos, né? E hoje nós somos uma geração que tem muita facilidade de desistir dos sonhos. Muita facilidade. E por quê? Porque primeiro somos uma geração muito imediatista. Nós queremos que os sonhos aconteçam assim, né? Então assim, o menino está tirando carteira e ele já quer ter o carro. Casa nem tanto, né? Agora quer ter os bitcoins, né? Não quer ter uma casa não, mas quer ter os bitcoins. Então, nós vemos uma ansiedade dessa geração nova. Eu trabalho numa empresa, sou líder numa empresa, até cheguei hoje, saí de uma reunião 7 da noite, irmãos. Foi o tempo de correr em casa, tomar um banho rapidinho e vim correndo para o culto. E o que a gente percebe ali na gestão de pessoas? O que a gente percebe nas igrejas, Mateus? Que muitas das vezes as pessoas querem subir de forma meteórica. Todo mundo quer subir de forma meteórica. Eu quero entrar numa empresa hoje e, se tudo der certo, dentro de um ano, eu já quero ter um cargo de liderança. E as pessoas, o que elas fazem? Sobretudo a geração nova, né, a geração Y, quando isso não acontece, ela se frustra e ela vai procurar um outro emprego. E enquanto tiver muita mão de obra, isso vai dar certo. Um momento que houver escassez de postos de trabalho, isso começa já dar problema, já dá errado. Mas a nossa geração, ela tem facilidade de deixar de sonhar, porque ela não tem paciência de esperar. Ela não tem paciência de deixar de se formar, de ser forjada ao longo do processo. E esse homem aqui, cadê o 42:9, né? Cadê o 42:9? Deixa ele ali. Esse homem aqui, ele está celebrando, ó. Então se lembrou dos sonhos que tivera a respeito. Ele está agora celebrando. Ele está feliz. Ele está deitado numa cama king size, depois nos dias de hoje, num quarto muito confortável. E ele está pensando assim: uau, eu passei uma grande trajetória, mas as coisas aconteceram. Houve um grande caminho, mas aqueles sonhos que eu tive lá atrás, agora eles se tornaram realidade. E aí eu quero que a gente invista um tempo nessa noite, olhando a história de José, porque nós vamos tirar algumas lições da história dele para a nossa vida. Então, em Gênesis 37, eu vou colher a primeira lição dali. Eu vou ler alguns versículos. A partir do versículo 3 diz assim: ora, Israel, o pai de José, amava mais a José que a todos os seus filhos,
porque era um filho da sua velhice, e fez uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava, mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não podiam falar pacificamente. Então teve José um sonho, e o relatou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Preste atenção nisso, ó. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Então, o texto é bem claro em dizer que o que alavancou o ódio dos irmãos de José por ele foram os sonhos. Então, olha para alguém e fala assim: a primeira lição dessa noite é: escolha com quem você irá compartilhar os seus sonhos. Claro isso? Escolha com quem você vai compartilhar os seus sonhos, pois existem ambientes, existem pessoas, existem situações abortivas de sonhos, assassinas de sonhos. Talvez é no ambiente mais seguro que você tem, que é o ambiente que nós chamamos de ambiente familiar. E aí você fala na sua casa: eu vou fazer faculdade. E alguém fala para você: não, para com isso, vai trabalhar, porque ninguém na nossa família fez faculdade. Eu ouvi isso na minha casa. Ou melhor, deixa eu retratar isso. Eu saí de um contexto que ninguém tinha o ensino superior na minha família. E aí, esses ambientes abortivos, infelizmente, eles são muito mais abundantes do que os ambientes que vão te falar: não, vai, eu acredito em você, você consegue, você vai dar conta. Sobretudo quando vão vindo as dificuldades de uma caminhada, seja de qualquer um dos sonhos, o sonho de casar, o sonho profissional, o sonho de ir para o céu, amém? Amém? Seja qualquer tipo de sonho que você tenha no seu coração, entenda: há pessoas que irão acreditar, há pessoas que irão te incentivar, mas há um número de pessoas que a frustração pelo qual elas passaram as impedem de enxergar você num cenário diferente da realidade. E às vezes não é nem por mal, às vezes são as frustrações que aquela pessoa carrega na sua alma, as decepções que ela carrega na sua alma, e na verdade ela só não quer que você se frustre também. Muitas das vezes é um mecanismo de defesa. A pessoa fala assim, a pessoa sonhava em casar, aí decepcionou no casamento, aí você vai chegar para ela assim, eu sonho em casar. A tendência, clara, era dizer o quê? Não casa não. Casamento é terrível, misericórdia, casamento. Ou seja, aquela pessoa, a experiência que ela carrega, ela leva a descredibilizar o sonho do outro. E não é porque ela construiu uma trilha errada que nós vamos construir uma trilha errada também. Na verdade, nós temos uma rica oportunidade, se formos sábios, de olhar a trilha que o vizinho construiu errada e construir uma diferente, para não passar nos mesmos caminhos, nos mesmos obstáculos que levaram aquela pessoa a não chegar no objetivo. Mas vão estar aí, eles estarão em todos os lados, os agentes secretos destruidores de sonhos. Eles vão estar em todos os lados. Então, escolha com quem você vai compartilhar os seus sonhos. Escolha. Hoje nós temos alguns nomes interessantes para isso, Aos mentores, aos coachings, a pessoas especializadas que estudaram várias ferramentas para ouvir o teu sonho e canalizar aquilo em resultado. Na igreja também tem os pastores, para incentivar as ovelhas a conseguirem alcançar os seus objetivos. E aí você vai ter que ter uma convicção muito grande durante a jornada, sobretudo depois de você enfrentar, depois de você ter um encontro com um desses esterilizadores de sonhos. Olha esse texto aqui, eu acho esse texto uma lição muito legal sobre isso. Marcos, capítulo de número, deixa eu ver se é o 3 ou 4 aqui.
Marcos. Cadê aqui? Rapidinho. Onde está? Muito bem. Marcos, capítulo 5, versículo de número 22. Vai contar uma história de Jairo. Quem era Jairo? Jairo era o pai de uma menininha. E aquela menininha estava morrendo. Aquela menininha estava nas últimas. Só que Jairo ouviu falar que Jesus podia fazer algo pela filha dele. Então Jairo gerou o quê? Gerou um sonho. Que naquele momento, a cura da menina dele era um sonho. Que ela estava morrendo. E aí o que ele faz? Ele vai se dirigir até Jesus. Quando Jairo se dirige até Jesus, o que acontece ali? Ele conta a história, Jesus fala, não, eu vou contigo na sua casa, eu vou orar pela sua filha. E quando eles estão começando a caminhar, alguns versículos à frente, a Bíblia vai narrar a história, no versículo 25, de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Uma mulher que sofria de hemorragia, já havia 12 anos, ela tinha gasto dinheiro com muitos médicos, e o estado dela era de mal a pior. Só que essa mulher, ela ouviu falar de Jesus também, e nela gerou uma esperança. E o coração dela se moveu assim, se eu somente tocar nas vestes dele, eu vou ficar curada. Muito bem, então o cenário está interessante. Está ali Jesus, está ali o Jairo com expectativa de ter a cura da filha. A mulher está chegando perto, também com expectativa de ser curada. E a mulher corre, passa na frente, toca na veste de Jesus. E a Bíblia diz que ela é instantaneamente curada. Glória a Deus por isso. Instantaneamente. Eu adoro esse texto, é muito lindo. Meu Jesus parando a agenda dele, parando os compromissos, falando, quem me tocou? E o povo pergunta, como é que o senhor pergunta quem te tocou? Está lotado de gente aqui. E aí Jesus fala, de uma forma, traduzindo aqui mais simples, alguém me tocou com uma expectativa diferente. Alguém me tocou com uma convicção diferente. Talvez os outros até então estavam apertando Jesus, Adaleia. Tocar quem tocou foi aquela mulher. E ela foi curada. E quando ela é curada, sabe o que eu imagino? Eu imagino o coração do Jairo se dividir em duas situações. Primeira, essa mulher está me atrasando, a minha filha está morrendo, eu estava levando Jesus e ela me atrasou aqui, esse tempo pode ser precioso. Só que em contrapartida, a fé do Jairo também pode ter sido aumentada, porque ele acabou de ouvir um testemunho que Jesus cura. E aí ele começa a se mover com Jesus. E aí, olha o que acontece. Versículo de número 34. Jesus começa a caminhar com Jairo. E aí chega quem? Chega quem? Os esterilizadores de sonhos. Os abortadores de sonhos. E eles chegam e dizem assim, opa, 34? Eu falei 34? Então é 35, obrigado. E ele vai dizer o seguinte, ei Jairo, deixa Jesus quietinho. Olha só, quando chegaram alguns da casa dele, gente que tinha intimidade. Chegaram esses íntimos e falaram assim, Jairo, deixa Jesus quieto, porque a tua filha já morreu. Esterilizadores de sonhos. Assassinos de sonhos. E aí é muito legal que o meu Jesus vai falar 36. Pode pôr 36 para mim? Jesus, sem ouvir tais palavras, ele olha para o Jairo e diz assim, ó, basicamente, olha para mim, olha para mim. Imagina Jesus dizendo para o Jairo, né? Olha para mim, somente acredite, somente creia. Mantenha a sua esperança, a sua filha vai viver, nós vamos até ela. Independente do que disseram aqui, esses portadores da palavra da morte, eu tenho uma palavra para você, Jairo, creia somente. E aí vai ser um dilema da nossa vida muitas das vezes, crer ou não crer, acreditar ou não acreditar, permanecer ou desistir, procrastinar começos, desistir no meio do caminho, vão ser situações que nós sempre teremos que lidar. Então, José,
ele passou a ser odiado quando ele compartilha os seus sonhos em um ambiente que ele achava seguro, mas não era um ambiente seguro. E ele vai compartilhar um segundo sonho, e vamos olhar ali o segundo sonho, Gênesis 37, no versículo agora de número 9. Diz assim: teve ainda outro sonho, e disse aos seus irmãos: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contou a seu pai e a seus irmãos. Repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tivesse? Acaso viremos eu e tua mãe, teus irmãos, a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O ciúme é um sentimento que aborta sonhos. E você tem que ter a convicção das pessoas que fazem parte da sua rede de amizades, pessoas que sempre vão ter para você uma palavra de stop, sempre uma palavra de parar, sempre uma palavra de não vai dar certo. Eu não vou dizer que são pessoas somente negativas, ainda que a negatividade seja presente, mas são, na sua maioria, pessoas com sonhos frustrados. Pessoas com sonhos frustrados têm dificuldade em crer em sonhos realizados. Então a primeira lição está muito clara para nós, qual foi? Conte os seus sonhos a quem pode ajudar. Não conte os seus sonhos a qualquer pessoa. Conte os seus sonhos para quem pode te ajudar. Conte o seu sonho a pessoas que, ao máximo possível, já chegaram ao lugar que você quer estar. Amém? Conte. Irmãos, eu particularmente, eu gasto uma parcela do meu orçamento, não é pequena, para ouvir pessoas. Às vezes eu chego num lugar e fico lá 2 horinhas e gastei 5 para ir, 5 para voltar, para ouvir alguém, para pegar uma palavra de alguém. Porque eu penso no meu coração, essas pessoas, elas têm uma autoridade, elas já chegaram num lugar aonde eu quero estar, ela tem algo a me ensinar, ela tem uma autoridade para ministrar sobre o meu coração. Então, a conquista do sonho, ela vai exigir de você uma série de esforços, uma série de escolhas e muita humildade para aprender com alguém ou com algumas pessoas. Segunda coisa que eu quero que aprendamos com a vida de José. Todo mundo sabe que os irmãos de José fazem o quê? Joguem ele no buraco, na cisterna. Depois que jogam ele na cisterna, vendem ele como escravo. E ele foi vendido como escravo. Muito humilhante isso. Era comum chegar como se fosse aqui na feira do domingo, no mercado de escravos, estavam lá os escravos, todos nus. E as pessoas chegavam assim, abriam a gengiva para ver se tinha os dentes, se não tinha, apertava os ossos, olhava tudo para ver se achava uma doença, um osso quebrado, ou qualquer coisa assim. Era humilhante, era um processo humilhante. E esse jovem que está passando por esse processo agora, há pouco tempo atrás ele andava com uma túnica de príncipe. Aquela túnica talar de mangas compridas era um traje que normalmente os príncipes daquela região usavam. Então, há um tempo ele estava com uma roupa de príncipe, agora ele está nu no mercado de escravo. E se aproxima diante dele um egípcio de alto cargo no governo, chamado Potifar, oficial de Faraó. E Potifar faz essa avaliação e entende que José é um escravo apto. E o que ele faz? Ele vai lá, paga e leva o José na coleirinha, embora para casa. E aí vem a segunda lição que eu quero que você aprenda nessa noite. Tenha ressignificações rápidas. Ressignifique rapidamente a situação.
José não podia ficar lá murmurando, chorando, lembrando da comida que a mãe dele fazia, lembrando da túnica que o pai dele fez, lembrando quando ele brincava com os irmãos, antes deles fazerem essa tragédia com ele. Quando José entende que agora ele é um escravo, que agora ele está distante daquela terra passada, que aquela vida que ele vivia ficou para trás, ele tem que fazer uma ressignificação rápida, ele tem que agir rápido, porque para que ele consiga, naquele cenário atual, prosperar. E aí é um desafio para a gente, ressignificar rapidamente, porque nós temos uma tendência de ficar murmurando, mastigando, remoendo, lamuriando. Como é que é aquela palavra bonita do passado? Como é que chama? Saudosismo, né? Nós ficamos num saudosismo daquilo que foi bom, daquele tempo. Fala para o teu irmão bem assim, o que passou, passou. Se foi bom, faça melhor que isso. Se foi ruim, ressignifique. Passou, passou. Há uma frase bem clichê, né, que diz assim, né? Quem vive de passado, né, Mislene? Quem quer? É museu. Nós não vivemos de passado. Nós vivemos a construção do presente. Nós vivemos as nossas ações do presente. Então, erraram com você, foram injustos com você, não deram o apoio que você esperava que lhe dessem, ressignifique. Fizeram situações, perdoe. Perdoe e siga a sua vida. Libere o seu passado. Libere as pessoas que talvez nessa trajetória foram quanto tempo de curso que vocês fizeram? 1 ano e meio, né? Talvez nesse 1 ano e meio houveram situações que entristeceram alguns de vocês aqui na caminhada. Talvez uma palavra, talvez um gesto que você esperava e não aconteceu. Ressignifique. Ressignifique. Eu esperava que o pastor me desse um cargo de líder, ele não deu para outro irmão. Ressignifique e faça melhor o seu papel de hoje. Ressignifique. Haja rápido. Não gaste tempo nem energia trabalhando em coisas que você não pode fazer. Eu tenho uma frase comigo que eu carrego aí nos meus empregos. Muitas das vezes é melhor ter paz do que razão. Então a gente fica brigando para ter razão, brigando, e você vive um caos. Você vive ali um caos, uma tensão, um cenário de guerra, um cenário crítico, quando muitas das vezes a paz vale mais que a razão. A paz vai permitir você estar sereno para tomar novas decisões, decisões corretas, decisões organizadas. Uma pessoa que ela está sem paz, ela vai tomar, é muito fácil ela tomar um conjunto de decisões erradas. E cada decisão que tomamos errada na vida, perdemos tempo. Perdemos tempo. A gente tem uma expressão na igreja, que é uma expressão que, na minha humilde opinião, ela está errada. Que, sempre é tempo de começar. Isso não é uma verdade, irmãos. Eu tenho 38 anos. Se eu querer agora começar a jogar futebol profissional, consigo? Não consigo. Até o Cristiano Ronaldo, aquele corpo de ferro lá, não está conseguindo mais. Imagina eu tentar agora. Então, tem coisas que temos que entender que a estação passa. E aí, se eu ficar tentando agora, pastor, não, eu quero ser jogador de futebol sim, eu vou perder tempo. As coisas não vão acontecer. E aí eu preciso me reinventar. Eu preciso me reencontrar. Eu preciso. Eu tentei até agora tocar violão na igreja. Meu Deus, meus dedos não param, eu tenho os dedos duros. Toca a bateria então, os dedos é duro. Se reinventa. Se reinventa. Se ajusta. Se remodela, tá bom? Então José, a partir do momento que ele ressignificou esse processo que aconteceu com ele, tudo que ele vai fazer na casa do Potifar dá certo. Olha só, versículo 1 de Gênesis 39. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que tinham o levado para lá.
O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa. Ele passou às mãos tudo o que tinha. Olha que legal, né? Potifar foi um cara bem inteligente também, porque ele percebeu que José não era um cara amargurado. Se ele fosse um cara amargurado, Deus não estava com ele. José não era um cara que ficava todo o tempo queixando do passado, porque se assim ele estivesse, o Senhor não estava com ele. Agora, por que a presença de Deus era com José? José tinha uma firme convicção, né? Deus tem um propósito na minha vida. Eu tive um sonho, e eu preciso continuar me movendo em direção àquele sonho. Eu preciso continuar me movendo em direção àquela promessa. E aí, nesse contexto, na casa de Potifar, José vai aprender a terceira lição para nós essa noite. Pronto aí? Fala para o teu irmão essa também. Aprenda a administrar tempos de fartura. Aprenda. Quantos estão trabalhando hoje, empregados? Levanta a mão. Muito bem, eu também estou, graças a Deus. Mas pode ser que amanhã você não esteja. Hoje nós estamos. O amanhã nós não conhecemos. E aí, é interessante, uma vez eu ouvi alguém dizer o seguinte, acho que foi o Thiago Brunet que disse isso. Foi ele mesmo. Disse bem assim: as crises sempre acontecem. Sempre acontecem. Severino, quantas vezes nos seus 30 anos de idade, você já ouviu falar que teve crise? Muitas, né, Severino? Muitas, não é verdade? Até os mais novinhos aqui já passaram por uma ou outra. Crise de Covid, crise econômica, crise política. Essas vão mudando os nomes. Mas as crises são cíclicas. Elas sempre estão aí. Sempre estão aí. E é interessante que toda crise tem uma galera que vai ter problema. Toda crise, e essa galera, infelizmente, é a maior parte da população. Ela vai ter problema. Agora eu pergunto a vocês: é desconhecido que vai ter crise? Não. Quem aqui tem certeza que daqui a alguns anos vai ter outra crise? Muito bem, também tenho. Só que aí, sabe, a gente poderia aprender com os nossos colegas americanos. O que os americanos fazem? Quando eles emitem lá um alerta de tornado, já viram na televisão o que eles fazem? Eles vão lá, pregam madeira na frente das suas casas, na frente das vidraças, eles levam água, ou seja, eles levam suprimentos para poder atravessarem aquela tempestade, para atravessarem aquela dificuldade. Então, se você, num período de fartura, não se organizar, você vai ter dificuldade no período de escassez. Vai ter. E aí, muitas das vezes, se organizar, talvez vai depender de você trabalhar em 2 lugares. Teve um tempo que eu trabalhei em 3. Vocês lembram disso, irmãos? Eu trabalhava em 3 empregos, ganhei dos Júlios. Né? Tem vezes que vai fazer parte. Tudo depende do olhar para o seu sonho. Da convicção do seu sonho. Da convicção de que Deus está abrindo portas para você se mover e naquela direção Ele vai te abençoar. É uma convicção de fé no nosso coração. Mas nós precisamos aprender a gerir na fartura. Precisamos aprender a não desperdiçar. Precisamos aprender a economizar. Precisamos. José aprendeu a gerir a fartura, porque ele estava na casa de uma pessoa rica e aquela pessoa ainda prosperou ainda mais. E é interessante aprender o outro lado também. A próxima lição: aprender a viver na escassez.
aprender a viver na escassez. Se você vive na fartura, entendendo que você só está naquele momento porque Deus permitiu, você vai entender com bastante clareza, quando tiver tudo bem difícil, que o mesmo Deus que permitiu aquele tempo, Ele pode trazer aquele tempo de volta para você. Agora, se você acha que foi o poder das suas mãos que lhe colocou naquele tempo anterior de fartura, e hoje no tempo da escassez, você pode não lidar bem com isso. E algumas pessoas fazem até algumas coisas muito sérias, nesses momentos de pressão, nesses momentos de escassez. A escassez trata o nosso caráter, irmãos. A escassez, ela trata a nossa dependência de Deus. A escassez, ela trata o nosso orgulho. Trata. Bom, é tão bom quando você está com dinheiro no seu cartão, não é? E aí você vê uma coisa, compra lá, compra. Quem gosta disso, diz amém. Ih, 3 irmãos gostam só. Quem gosta disso, diz amém. Agora, eu não sei você, eu já passei situações dessas assim, ó. Se eu não posso errar o que está nesse carrinho de compra aqui. E aí você faz aquela conta na calculadorinha pequenininha, aquela pretinha, né? Aí você faz aquela conta 5, 6 vezes, você não pode errar. Ai, errei, volta pro começo. Mas você não pode errar, porque se errar, vai ficar lá na esteirinha. E eu já deixei coisa na esteirinha. Alguém já deixou aqui também? Levanta a mão não. Eu já deixei coisa na esteirinha do mercado porque o dinheiro não deu. Já deixei. E aí por quê? Aí você sair dali chutando pedra, chutando vento, é um sinal que você não está sabendo lidar com a escassez. É um sinal que você não está sabendo lidar com a falta do dinheiro. É um sinal que seu coração está orgulhoso. É um sinal que a vaidade ainda está muito viva. É um sinal que no tempo de fartura também não houve o preparo. Precisamos aprender a lidar com a escassez. Hoje existem palavras mais bonitas para isso, né? O consumo racional. Aquela mais bonitinha, a moderna agora é minimalismo. Seja minimalista. Né? Uma pessoa minimalista, ela vai sempre usar o básico. Aí você pega um cara igual o Elon Musk, dono da Tesla, que vive num container, aí também já é miséria, avareza, né? Não precisa disso também não, sabe? Eu digo uma coisa aqui, não precisa juntar os 5 sabonetinhos do mês lá não, sabe? Você pega o roxo da primeira semana, aí pega o restinho do vermelho da segunda semana, o amarelo da terceira, aí faz aquela bolinha de sabonete assim, ó. Aquilo dá azar, irmãos, faz isso não, viu? Faz isso não, que dá azar, tá? Muito bem, Jesus do céu. Aprenda a lidar com a escassez. Aprenda. José ressignificava rápido. O que ele faz? Sair da casa de Potifar. Vanderlei. Minha realidade nova agora o que é? Cadeia. Preso. Sabe o que ele faz? Eu vou ser o melhor preso daqui. Eu vou ser o melhor preso. E aí, gente, é uma coisa bem interessante. Na minha opinião, tá? Na Bíblia versão Pastor Everton, não está na Bíblia isso, tá bom? Na minha versão, um crente que dá mau testemunho no trabalho, ele está pecando. E da mesma forma que quando ele é produtivo, ele glorifica, quando ele é improdutivo, ele escarnece. Crente que vai no banheiro, fica meia hora no banheiro da firma. E por aí vai, né? E por aí vai. José, quando ele chega na cadeia, o que ele faz? Ele ressignifica. E aí, muito bem, ressignificando, olha só, vamos ler agora o capítulo 40. Ah, não, perdão. É o 39 ainda, perdão. Versículo 20, 39, versículo 20. E o Senhor, porque aconteceu tem uma cena aí no meio. Vocês conhecem a cena? Da Potífera?
Quem que é a Potífera, né? Eu acredito que é o nome da esposa do Potifar, né? A Potífera é a da de cima do José. E o José, ele foge. E quando ele foge, ela faz uma calúnia contra ele. E como eu disse lá no capítulo 39, versículo 1, o Potifar era oficial. Ele era oficial da guarda. Então, na hora que ele chegou em casa, a mulher disse assim, olha, o teu escravo tentou me assediar. Na hora ele foi para a cadeia. Na hora ele foi feito escravo. E aí que eu vou dizer agora da ressignificação. 39 e 20. Então o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na sala de estar, ok? Na sala VIP. Não, ficou na prisão. 21. O Senhor, porém, era com José na prisão. Por quê? Porque o ambiente mudou, mas o coração de José era o mesmo. O coração de José era o mesmo na cisterna, sendo vendido como escravo, servindo Potifar, e agora aqui na cadeia. E aí o Senhor era com ele, e lhe foi bom. E aí ele lhe deu graça perante o carcereiro, 22, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. Olha José ressignificando. Então se eu sou um preso, vou ser o melhor preso daqui. E ele começa a fazer uma revolução na cadeia. Começa a pintar as celas. Começa a cortar a unha dos presos. Não sei o que ele fez, né? Eu sei que ele se destaca. Achar graça significa destacar. Ele se destaca ali. Mesmo numa situação desfavorável. E agora, por exemplo, antes ele tinha fartura. Agora ele tem que lidar com recursos escassos. Ele está tendo que lidar com a escassez. E ali, ainda assim, ele faz o serviço dele bem feito. E na cadeia, José vai fazer uma coisa que é muito importante nos dias de hoje. Que coisa? Ele encontra um padeiro e um copeiro. E ele gera uma amizade com essas pessoas. Gera amizade. E aí, a lição 4 que nós aprendemos na história de José é: faça amizades produtivas. Hoje existe um nome para isso, né? Faça network, né? Você fala assim, né? Ah, nós temos que fazer network, né? Mas é amizades. Amizades produtivas. Não é gente que só entra no grupo do WhatsApp e põe a figurinha pornográfica, não. Isso está perdendo tempo. Larga disso. É gente produtiva. Gente que tem algo a te acrescentar. Gente que te tira do lugar comum e te incentiva a dar um passo à frente. Gente que de fato vai mudar a sua situação. Gente que fala os seus problemas. Gente que olha para você, você está errado isso aí, viu? Precisamos ter pessoas assim perto de nós. Pessoas que nós possamos construir uma rede de comunicação. E José aqui, ele faz essa rede de comunicação, ele faz um network, e ele conhece 2 caras que estavam lá no palácio. Mas por falhas, agora eles estão lá na cadeia também. Esses homens têm sonhos. José é um intérprete de sonho. Ele interpreta o sonho daqueles homens. E aí aqueles homens, por sinal, são restituídas suas posições. A questão do relacionamento, de formar alianças, conhecer pessoas, ela tem esse impacto. Que o mundo dá voltas. O mundo dá voltas. Do seu lado, olha essa pessoa aí. Hoje ela está do seu lado. Amanhã ela pode estar em Nova York. Hoje ela está do seu lado. Amanhã ela pode estar na França. Hoje ele está do seu lado. Amanhã ele pode estar lá na Petrobras. E lembra, Samuel, né? Gustavo. E lembra do Gustavo, né? Eu conheci o Gustavo lá em Barroso. Vou ligar para ele. Vou trazer ele aqui para aquela multinacional. Conheça pessoas. Valorize pessoas. Valorize alianças. Valorize. Ok?
E aí o que aconteceu? Ele tratou bem aquelas pessoas, aí um belo dia, há um problemaço no Egito. Um problema. O rei do Egito, cujo cargo se chama Faraó, ele teve um sonho e ele ficou transtornado. Ficou transtornado. E diante daquele transtorno, por conta daquele sonho, o padeiro e o copeiro lembraram de uma coisa. O padeiro não, né? O copeiro, o padeiro morreu, né? O copeiro lembrou de uma coisa, falou assim: eu pequei. Eu pequei porque eu fiz network uma vez com uma pessoa, eu conheci um homem que ele interpreta sonhos e eu esqueci dele lá na cadeia, ficou lá preso. E aí ele corre rapidamente e fala: Faraó, eu conheço alguém que interpreta sonho. O Faraó fala: mais depressa, vão lá e busca esse cara. Aí eles vão lá na cadeia, faz a barba de José, corta o cabelo dele, imagina em forma de tigelinha, né? Assim que é o cabelo do Egito, né? Corta o cabelo dele em forma de tigelinha, põe as roupinhas de egípcio nele, leva ele lá para frente do Faraó. E aí, gente, quando José está na frente do Faraó, eu acho muito lindo o que ele fala. Versículo de número 15. O Faraó olha para José, imagina Faraó no trono do Egito, poder, pompa, dinheiro, glória. E ele fala assim: ei, menino, é verdade que você interpreta sonho? Aí o José, que ralou, mas sempre foi se ressignificando, olha o que ele responde. 16. Respondeu José: não está em mim isso, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Sabe o que eu acredito? Eu acredito que Deus quer usar pessoas que estão dispostas, num momento como esse, declarar: foi Deus que abençoou a minha vida. Eu acredito nisso. Deus quer usar pessoas que reconheçam que se há algo de bom nelas, foi Deus que deu. Foi Deus que concedeu. Foi Deus que construiu. E aí, o quinto ponto que eu quero falar com você nessa noite é: José teve sorte ou teve preparo? Ele foi preparado. Ele não assumiu o cargo por sorte. Porque ele tem ali uma resposta lógica. Ele interpreta o sonho de Faraó, espiritual. Ele poderia então ser colocado como um conselheiro de Faraó, um mago de Faraó, um sacerdote de Faraó. Só que ele transita do espiritual para a organização. Ele fala: rei, eu te recomendo, coloca pessoas capazes, que essas pessoas, elas comecem a guardar recursos, porque vão ter 7 anos de fartura, então elas vão poupar 20%, tá? Vão organizar isso, e aí depois, quando vier os 7 anos de dificuldade, nós vamos abrir esses portais, vamos abrir esses silos, e vamos dosar, e vai dar tudo certo no final. Sorte ou preparo? Ele aprendeu a lidar com a fartura lá na casa do Potifar. Na casa do Potifar ele entendeu como lidar com fartura, como gerir recursos. Lá na cadeia ele aprendeu a lidar com a escassez, com a dificuldade, com a falta. E ali ele está diante de um cenário que ele teria a fartura e ele teria a escassez. E ele foi aprovado daquelas 2 frentes. Foi aprovado. Irmãos, e tem muita coisa nisso aí, Brian. Porque quantos gerentes encarregados ele não teve que ter debaixo da direção dele para conseguir guardar recursos do Egito todo? O Egito era a maior nação da terra, era o maior império da terra. Agora toda a terra do Oriente vai comer do Egito, porque há um jovem ali de 30 anos administrando o império. Por quê? Porque ele ressignificou, porque ele aprendeu a lidar com a fartura, ele aprendeu a lidar com a escassez, e principalmente ele sempre creu que Deus era na vida dele. Ele sempre creu nisso. Ele nunca perdeu de vista que a bênção e o favor de Deus estava com ele. E sabe o que acontece? Sucesso. Sucesso.
E aí no 42:9 que eu comecei a mensagem. Sucesso total. Ele deita na cama. Está tudo transformado. E ele fala: eu me lembro dos sonhos que eu tinha sonhado. Eu me lembro. Eu lembro do começo. Eu lembro da trajetória. Eu lembro quando naquela época só o pai dele acreditou nele. Ninguém acreditou nele. A vida não foi fácil para ele. Mas ele continuou crendo na promessa de Deus. Ele continuou crendo que Deus tinha algo a fazer a partir da vida dele. E, irmãos, Deus também tem algo para a nossa vida. E aí, eu gosto muito do texto de Filipenses 1:6 para embasar esta afirmação. Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz que eu estou plenamente certo de que aquele que começou uma boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu posso te desafiar a ler esse texto? Aí onde está a voz ali, você vai falar em mim, né? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos lá, juntos? 3, 2, 1. Estou plenamente certo de que aquele que começou uma boa obra em mim há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Olha para alguém e diz para ela também. Olha para alguém e diz isso. Aquele que começou uma boa obra em você há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem concorda, diga amém. Amém. Aleluia. Deus está trabalhando na nossa vida. Deus está trabalhando através das nossas instrumentalidades. Temos aqui hoje uma turma técnica de administração. Deus pode trabalhar através da sua instrumentalidade. Mas eu faço crochê. Deus vai trabalhar através da sua instrumentalidade. Eu faço chocolate. Deus vai trabalhar através da sua instrumentalidade. Eu sou um pedreiro. Deus vai trabalhar através da sua instrumentalidade. O que importa é, se nós acreditarmos, se nós formos persistentes, resilientes, a promessa do Senhor, ela vai se cumprir sobre a nossa vida. Aleluia, eu creio nisso. Eu creio nisso. Mas não é um caminho fácil. Fácil é perder. Fácil é não fazer nada. Fácil é só reclamar. Fácil é desistir no meio do caminho. Vocês só estão aqui nessa noite porque vocês não desistiram. Vocês não desistiram. A turma era maior, Ronde? Era maior, gente? Cadê o resto? Talvez não conseguiram. Talvez alguns não puderam só estar aqui nessa noite, né? Mas provavelmente a turma era maior. A gente vê isso em todo e qualquer tipo de treinamento, de curso, de escola, de faculdade. Começa um timão e vai acabando. A gente tem muita deficiência de perseverança. Nós temos deficiência de acabar as coisas. Temos. E aí eu queria te convidar. Feche seus olhos. Vamos orar, pedindo que o Espírito Santo de Deus nos ajude a ser consistentes, nos ajude a crer no que Ele tem para a nossa vida, que Ele blinde o nosso coração dos esterilizadores de sonhos, que Ele blinde a nossa alma da desistência, da palavra negativa, da palavra de desencorajamento, e que o Espírito de Deus, Ele nos impulsione para frente, Ele nos impulsione com velocidade, Ele nos impulsione, aleluia, com excelência. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, derrama a excelência nos nossos corações. Queremos fazer, meu Pai, tudo aquilo que vier à nossa mão com excelência, Pai.
todos, meu Pai, todos os chamados que o Senhor tem para a nossa vida, meu Pai, todas as capacitações que o Senhor nos deu, meu Pai, queremos fazê-las com excelência. Derrama, meu Deus, sobre a nossa vida, nos capacita, Senhor, meu Deus, a termos um testemunho de que o Senhor é bom e que, meu Pai, a tua benignidade, ela dura, Senhor, para todos sempre, Pai. Meu Deus, nós não queremos ser dos que param no meio do caminho, mas nós queremos cumprir nossa jornada, nós queremos avançar até o lugar de conquista, nós queremos avançar, meu Pai, até o lugar aonde o Senhor nos aguarda, de braços abertos, aleluia, para nos dizer: vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado, aleluia. Meu Deus, ó Pai, eu creio, Senhor, há uma obra em curso sobre a nossa vida, e eu tenho certeza, o Senhor vai completá-la, o Senhor vai completá-la. Você não será um campo de obras inacabado, você não será um campo de obras interrompido, mas em nome de Jesus, a obra de Deus na sua vida, ela será completa, ela será concluída, para a glória de Deus, para a honra do nome de Deus, através da sua história. Meu Deus, ó Pai, nós te agradecemos, em o nome de Jesus. Quem concorda diz amém.